Graça e paz, amados. Com grande alegria e satisfação, estamos aqui de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E agradecemos a Deus por Ele nos permitir estar aqui com vocês para esta reflexão. E hoje com o tema Não ignoremos jamais a verdade. E para nossa meditação, estaremos examinando o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, que diz assim: No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Amados, Deus nos revela e se revela por meio das Escrituras Sagradas a única forma real pela qual podemos nos livrar de tão desastrosa e sofrível condenação eterna que nossas próprias escolhas erradas têm nos preparado. Não devemos ser ignorantes ao fato de que, com a mesma intensidade com a qual Deus nos amou e ainda demonstra em sua longanimidade para com a humanidade seus pecados, será também o seu juízo em relação aos que não receberam este amor, onde gratuitamente é derramado a nós, independente dos vários motivos por estes argumentados. E ainda, não se contentando, zombam daquele que, por amor, se fez homem e morreu no lugar de condenados pecadores, para que estes pudessem vir a ter a vida para a qual, de fato, foram todos por ele criados. Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amados, pois ao mesmo tempo que ele exerce justiça para com o seu povo, ele exerce juízo para com todos quantos o negarem, onde necessário é voltar atrás nestas decisões, enquanto ainda houver tempo e condições para tal. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados, esta parábola nos ensina algo muito interessante. E este ensino entra em consenso com o que nos ensina Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 12, do versículo 15 ao 21, dizendo assim: Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Veja bem, amados, estas duas parábolas, elas explicam uma a outra. Porque o problema na outra parábola não era do homem ser rico, mas do homem não se importar com o seu próximo, mesmo tendo tanta riqueza. E é bem claro a palavra quando Jesus ensina que quando ele teve fome, alguém lhe deu o que comer. Quando ele teve sede, alguém lhe deu de beber. Quando ele teve frio, alguém o agasalhou. Quando ele esteve doente, alguém o visitou. Quando ele esteve preso, da mesma forma, alguém o visitou. E da mesma forma ele diz o contrário, quando tudo isto ocorreu com ele e ninguém por ele fez nada. E nós sabemos que aqueles que socorreram a ele quando das suas necessidades, foram por ele convidados a entrar no reino eterno e ali permanecer. Porém, há aqueles que não o fizeram, não o socorreram, ele os expulsou de sua presença, lançando-os no poço de tormento eterno. Então, vemos bem que a questão não está em termos riquezas materiais. A questão está em sermos avarentos, gananciosos, cobiçosos, a tal ponto de toda esta riqueza nos cegar em relação à necessidade do nosso próximo, em relação à necessidade que está muitas vezes ao nosso redor, muito próximo realmente. Amados, então, sendo assim, que fique aqui a dica do conselho do apóstolo Pedro, onde em sua segunda carta, no capítulo 3, do versículo 7 ao 9, ele diz assim: E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Mas não se esqueçam disto, queridos amigos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Amados, que nós possamos aproveitar esta chance, aproveitar esta oportunidade, e não ignorarmos a verdade que está em Deus, a verdade que é Deus. Pois Jesus deixou bem claro ser o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou bem claro que a verdade é a palavra de Deus. E nós precisamos seguir a verdade, testificar sobre a verdade, viver pela verdade, com a verdade e da verdade. Precisamos buscar o Espírito Santo, que nos ensina toda esta verdade, que nos revela toda a verdade que há em Deus e desmascara toda a mentira que há em nós, que há no mundo e que há no diabo, que é o pai da mentira. Amados, que nós possamos deixar de ser ignorantes em relação aos princípios de Deus e que possamos não ignorar jamais a verdade de Deus e passar a viver por ela e passar a buscar o seu reino, a sua justiça, e que, mesmo que através da sua grande misericórdia, do seu grande amor e compaixão, ele venha nos trazer riquezas materiais, que nós possamos usar estas riquezas a favor do seu reino, a favor do nosso próximo, fazendo com que muitos, por meio destas atitudes, por meio da nossa liberalidade, por meio da nossa generosidade, eles possam também conhecer a Deus, buscar a Deus, se entregar a Deus, se convertendo a Ele totalmente e nascendo de novo para viverem uma nova vida como uma nova criatura que Deus quer que nós venhamos a ser. Criaturas estas que passaram de criaturas para filhos de Deus. Filhos estes, do qual toda a natureza, do qual toda a criação aguarda
com grande expectativa a manifestação dos mesmos. E a manifestação destes não é acumulando riquezas, ostentando riquezas, mas, pelo contrário, espalhando estas riquezas, diminuindo a necessidade daqueles que estão próximos a eles. Que o Espírito Santo tenha pleno acesso, plena liberdade aos nossos corações, para que ele venha a substituir os corações ainda de pedra por um coração de carne, onde estará preenchido e revestido da palavra de Deus e do amor de Deus, que é derramado a nós por meio do seu Espírito Santo, que a nós ensina todas as coisas e a nós nos traz à lembrança tudo que Jesus ensinou. Amados, que o Espírito Santo possa nos dar saúde, ousadia, vida, inspiração para continuar anunciando este Evangelho, a boa nova do céu, e que também ele nos dê saúde, inspiração e vida para retornarmos em breve com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Deixo agora a saudação, a graça, a paz, o amor de Deus para com todos e também o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.